Então, eu gostaria de me dedicar esses próximos 20 minutos para falar sobre o que é pagamento de serviço ambiental, né? O que são os conceitos que estão relacionados à definição e que são importantes todos entenderem para poder dar seguimento às outras apresentações, né? E para poder entender as outras apresentações e também para que cada um de vocês possam, no seu dia a dia, avaliar se os seus trabalhos podem ter uma relação mais aproximada com o tema ou não, né? A empresa qual representa, ou a organização qual representa. Nessa apresentação, eu vou estar falando, então, alguns conceitos que antecedem ao conceito de pagamento de serviço ambiental, né? O conceito sobre serviço, o que é bem, o que é serviço, o que é ecossistema, qual é a diferença entre pagamento e compensação. Vou dar alguns exemplos mostrando que pagamento de serviço ambiental não é só carbono, e falar sobre 8 conceitos importantes diretamente relacionados a pagamento de serviços ambientais. O primeiro ponto que eu queria trazer para todos, né, é diferenciar o que é serviço e o que é bem, né? Às vezes parece bobagem a gente fazer essa diferenciação, mas no dia a dia, no meu dia a dia, na verdade, quando eu trato esse tema com diversos públicos, dá para perceber que há uma sobreposição entre, por exemplo, se a água é um serviço ou se é um bem, né, se a qualidade da água é um serviço ou é um bem, e, né, trazendo para a questão de serviços ambientais, né? Mas o serviço, como eu apresento no lado esquerdo, tem algumas, as duas definições que eu estou apresentando, coloca aí primeiro, que é um resultado do esforço humano, né? Na primeira definição, ao lado esquerdo em cima, e que não é possível possuir fisicamente, né? Às vezes, não ser concreto pode ser também confundido com alguns bens imateriais, né? Então, isso que é o que traz a confusão. Né? E como já me antecedi, né? O bem, como está apresentado aqui, tem essa diferenciação entre bem material e imaterial. Nessa definição, eles colocam que existe uma valorização econômica, mas não necessariamente são todos os casos, né? Então, a gente, sabendo que existe uma diferenciação clara, ou não clara, na verdade, entre bens e serviços ambientais, entre bens e serviços, desculpa, a gente precisa também olhar quais são as diferenças entre bens e serviços ambientais, né? Os bens estão listados, os bens ambientais estão listados ao lado esquerdo, e eu coloco aí que são os produtos que vêm da natureza, né? Que são aproveitados pelo ser humano. Já os serviços são os benefícios que a natureza presta ao ser humano, mas também a gente, como vai ver a seguir, o ser humano também pode estar prestando alguns serviços em função à conservação e à proteção da natureza. Então, eu estou citando lado direito, alguns serviços ambientais, do quais, normalmente, um mecanismo, um esquema de pagamento de serviço ambiental, ele avalia toma em consideração esses serviços na hora de quantificar, né, e tentar valorizar para estabelecer um pagamento de serviço ambiental. No nosso caso, a gente está vendo, então, que é a regulação do clima, né, através do sequestro de carbono, que está guiando nossa conferência. Outro ponto que
tentando não confundir, né? Mas é importante a gente ter em consideração. Muita gente se refere a pagamento de serviços ambientais, outras pessoas, parte do grupo que está tratando o tema, se refere a pagamento de serviços ecossistêmicos. Eu queria fazer essa diferenciação ou mostrar, na verdade, que os dois, em alguns casos, estão ligados, né? Uma apresentação, um conceito que é utilizado, bastante utilizado, sobre serviços ecossistêmicos, que foi apresentado por Daly em 97, ele coloca que são os processos, né, e condições através das quais o ecossistema sustenta a vida humana. Ou seja, né, todo o benefício que os ecossistemas provêm ao ser humano, né, que é mais ou menos o que está apresentado na definição ao lado, de 2005. A questão está que quando você começa a ir atrás de algumas definições sobre ecossistemas, você observa que eles são, um ecossistema, na verdade, como está aí apresentado, são formas específicas do ambiente, né? Então, você tentar diferenciar um ecossistema de um ambiente é impossível, né? Então, por isso que diferenciar conceitos de serviços ambientais e serviços ecossistêmicos traz bastante confusão, né? Mas se a gente se antecedendo um pouco a discussão que virá daqui a uns minutos sobre a legislação que trata sobre o tema no Brasil, a legislação faz uma diferença entre serviços ecossistêmicos e serviços ambientais, né? Este quadrinho que a gente está vendo aqui, ele mostra claramente, né, que as definições que hoje falam que serviços ambientais é o serviço que o ser humano presta em função à conservação e à proteção do meio ambiente, né? E os serviços ecossistêmicos são o serviço que o ambiente presta a favor do bem-estar do ser humano, né? Mais ou menos isso é o que diz o outro lado, né? Este lado do serviço ambiental é o que o Tratado de Doha, né? A Ronda de Doha, pela Organização Mundial do Comércio, conceituou, né, os serviços ambientais como atividades de humanos com impactos positivos ao meio ambiente, né, para o meio ambiente. Então, tem essas diferenças e complementaridades entre os serviços, os conceitos de serviços ambientais e ecossistêmicos. Eu, quando trato o tema, dependendo do tipo de público com o qual eu estou trabalhando, eu coloco, eu tento não diferenciar os dois para não trazer muita confusão, né? Então, a gente entendendo serviço, a diferença entre serviço ambiental, né, que são, às vezes, muito sutis, entendendo a diferença entre serviço ambiental e serviço ecossistêmico, é possível a gente falar sobre um conceito de pagamento de serviços ambientais ou pagamento de serviços ecossistêmicos. Wunder, né, que é um pesquisador que vem trabalhando há muito tempo com o tema, ele apresenta essa definição ao início, que tem esses 4 elementos, essas quatro características que tratam de estabelecer os parâmetros para saber quando e quando não é um pagamento de serviço ambiental ou ecossistêmico, né? O primeiro é que ele coloca que é um incentivo financeiro, deve haver um reconhecimento financeiro pela provisão do serviço ambiental. O segundo elemento que ele coloca é que os serviços ambientais têm que estar bem claramente definidos, né, bem definidos, porque senão a pessoa que está pagando por ele não sabe se o que está pagando é correto ou não.
Um elemento importante que tem que também estar claro são transações voluntárias entre ao menos um comprador e ao menos um provedor do serviço. E um elemento também fundamental é que o provedor tem que garantir essa provisão desse serviço ambiental. E isso está muito relacionado com o direito de propriedade que ele tem sobre a terra, né, sobre o espaço onde está sendo, onde está o recurso natural que provém o serviço ambiental. Tem eu estou aqui também citando e me adiantando a proposta de lei 792, né, que institui a Política Nacional de Pagamento de Serviço Ambiental no Brasil, que ainda está em discussão. Ela coloca uma definição diferente ao que o Wunder estabeleceu há anos atrás, né, e que sempre serve de referência a todos que estão trabalhando. E um elemento interessante que eu destaco aí em negrito é que ele fala, a definição estabelece que a transferência do provedor ao fornecedor, né, dos serviços, né, ao pagador, podem ser recursos financeiros ou outra forma de remuneração, né, e estabelecer que pode ser outra forma de remuneração que não seja financeira, né, pode ser por produtos, né, ou por outros tipos de serviços, podem vir, de alguma forma, a confundir o público sobre outros mecanismos, né, de incentivos econômicos, que a gente vai ver logo a seguir. E aí, uma das coisas que eu queria deixar bem claro também para o dia de hoje, né, é que o pagamento de serviço ambiental é apenas um dos instrumentos de incentivos econômicos, né, que para a conservação ou para a preservação, né, ou outros tipos de incentivos, né, que estão no marco da política ambiental. Né, a gente pode ver aqui no quadro vermelho, né, que ele destaca o pagamento de serviços ambientais, mas existem outros tipos de incentivos, né, que sejam subsídios, a isenção de impostos, né, a própria certificação, por exemplo, de produtos agrícolas, para receber uma melhor compensação pela forma de produção, mas também existem mecanismos, né, instrumentos que complementam esses incentivos, que são o próprio desincentivos, né, as pessoas que de alguma forma degradam os recursos naturais e são multados e portanto, teoricamente tenderiam a acabar com a degradação e ao acabar com a degradação, a provisão dos serviços ambientais estão garantidas. Mas também outro elemento importante que tem que ser destacado, que é o empoderamento das pessoas, né, principalmente pela educação ambiental, para as pessoas entenderem realmente por que preservar, né, não é só os incentivos financeiros que fazem que as pessoas preservem, né, conservem os recursos naturais. Aqui eu estou listando vários instrumentos econômicos que alguns deles já foram mencionados, né, para a gestão ambiental de uma região, né, ou de um país. No nosso caso, temos o ICMS ecológico, né, que vem fazendo possível a conservação de algumas áreas, né, e eu gostaria de entrar nesse elemento de compensação ambiental, né, mas sem esquecer que existem outros instrumentos econômicos no país que fazem possível a conservação e a preservação dos recursos naturais, né.
Eu estou colocando compensação, esse tema de compensação, porque eu venho sentindo no meu dia a dia que a palavra pagamento, para alguns setores, ela não é bem, não é aceita, né, para algum parte do setor, para algumas pessoas, né, e então algumas pessoas vêm utilizando compensação por serviço ambiental, mas a gente não pode esquecer que existem, que já existe na legislação federal, né, e no dia a dia brasileiro, né, a definição de compensação ambiental, e eu queria fazer essa diferenciação, né. Existem 3 pontos que é entendido uma compensação ambiental, né. O primeiro é quando uma pessoa deve compensar, uma entidade, uma pessoa tem que compensar pelos danos ambientais causados em uma determinada área. Né, isso está relacionado ao princípio de poluidor-pagador, né, que aqui eu estou listando, né, que na lei dos NUC brasileira, né, ela fala que, no mínimo, né, tem 0,5% do valor do projeto tem que ser utilizado para compensar os impactos ou os danos que sejam inevitáveis na hora de implementar um projeto, né, ou um programa. Os outros 2 elementos que diferenciam a compensação pode ser aquelas pessoas que têm gastos no momento de conservar ou recuperar uma área, então elas são recompensadas ou são compensadas por esses gastos, né? E também tem aquele terceiro ponto, né? Na verdade está em 2, está com compreensão, pelo meu, que diz que existem pessoas que têm ideal é você fazer uma relação de custo-oportunidade não favorável com áreas externas e que das áreas onde estão sendo produzidos os serviços ambientais, então, por não estar degradando ou desmatando as áreas, né, dos recursos naturais, eles são compensados por esse custo-oportunidade negativo. Essa expressão custo-oportunidade eu vou explicar logo a seguir. Existem, então, eu estou me estendendo, eu preciso só me adiantar um pouquinho mais, algumas modalidades de pagamento de serviços ambientais. Eu vou tratar, no dia de hoje, a modalidade de pagamento de carbono. Na próxima apresentação eu me aprofundo um pouco mais sobre isso, mas também existem modalidades de pagamento de serviços hídricos, né, para a proteção e regulação das bacias hidrográficas, e esse tema vai ser tratado pelo Ramon Ortiz, que está também participando desta videoconferência, e na parte da tarde. Mas é importante dizer que também o tema de biodiversidade tem algumas modalidades de pagamentos de serviços ambientais que retribuem, né, que consideram a biodiversidade. Eu estou destacando aqui o direito da bioprospecção, né, isso é um caso que teve lá que tem na Costa Rica, onde que o governo da Costa Rica estabeleceu um convênio com as empresas que estão listadas aqui abaixo, onde que o resultado de todas as pesquisas que fossem feitas sobre material genéticos coletados nas áreas florestais que eles receberam a permissão de entrar, né, de coletar, 10% desse valor de pesquisa, 10% iria da rentabilidade do que fosse pela venda do produto final, iria para a pesquisa e 50% voltaria para o Ministério de Meio Ambiente deles, né, para atividade de conservação. E aí tem 8 pontos que eu queria tratar
que são relacionados a pagamentos de serviços ambientais. O primeiro é fazer uma diferenciação entre o que é bem privado e bem público, para entender o que são serviços ambientais que têm os elementos que estão relacionados ao bem privado e bem públicos. Bem privados e bem públicos, eles se diferenciam. Um bem privado são aqueles que você consegue garantir a exclusividade, né, que aquilo é seu, não é mais de ninguém, né, e que normalmente tende a ter uma rivalidade no caso de alguém questionar que aquilo é seu. O outro extremo, né, o bem público, normalmente ele segue que eles não são excluíveis, não rivais. Eu cito alguns exemplos aqui. A nossa roupa, por exemplo, a gente pode dizer que ela é minha, né, e não é de outra pessoa, né. Um bem público, por exemplo, um software livre, todos podem usar, né, então ele não é rival, né, e também não é excluído. Essa mesma lógica, ela ocorre nos serviços ambientais, né. Um dos serviços ambientais é a qualidade de solo, né, que está muito relacionado com a propriedade da pessoa, né. Então, se há uma perda da qualidade de solo, quem sofre diretamente essa perda é o próprio proprietário, né. Então, e como isso está intrínseco à propriedade, o produtor, né, ou a comunidade pode, de alguma forma, assegurar que esse serviço ambiental continue. No outro extremo está o ponto que a gente está tratando, o sequestro de carbono, né, que a gente não sabe exatamente da onde, sabe exatamente onde estão vindo as emissões, e os impactos são diversos, né? Então ele tende a ser o sequestro de carbono, né? O serviço de sequestro de carbono tende a ser não exclusivo, não rival, porque alguém que faça um sequestro, por exemplo, no Brasil, está diretamente beneficiando a pessoas em outros países, né? Em outras regiões. Um conceito importante, entendendo que já me extrapolei meu tempo, um conceito importante sobre pagamento de serviço ambiental que a gente tem que ter em consideração é a externalidade, né? Aqui eu utilizo a definição de 1920, que diz é feito de uma atividade para terceiros não envolvidos diretamente nessa atividade. Ou seja, tudo que eu faço aqui que possa, de alguma forma, afetar a pessoas que não estão diretamente ligadas ao que eu estou fazendo, né? E eu cito alguns exemplos no nosso dia a dia, por exemplo, a fumaça do cigarro, né? Uma pessoa que está fumando está fazendo uma externalidade negativa à pessoa que está do lado, que não está fumando, mas também está respirando esse ar. E eu coloco algumas imagens de algumas externalidades negativas ambientais, né? Essa imagem ao lado esquerdo é uma mineração lá de Puerto Maldonado, na Amazônia peruana, né, onde os mineradores procurando ouro, né, acabam degradando toda a região, né, principalmente dos rios, contaminando com mercúrio, e aí a população das cidades locais, né, da região, acabam sendo contaminados, né, uma externalidade negativa. Esse ponto de externalidade é importante, porque uma pessoa que queira pagar por um projeto ou um programa de pagamento de serviço ambiental só paga quando realmente entende o valor dessa externalidade. Outro elemento importante é o direito de propriedade, relacionado, a gente vê várias categorias de direitos que podem estar, que estão relacionadas com o direito da propriedade da pessoa, né? E eu apresento uma definição de 1967 que diz: convenções entre membros de uma sociedade que regulam o acesso, uso e o controle sobre a transferência de bens e serviços. O que quer dizer, né? Em outras palavras, eu só garanto que
que esta camisa é minha, se as pessoas que são das pessoas da minha sociedade ao meu redor consideram, né, aceitam que essa camisa realmente é minha, né? Então, não adianta só dizer que eu pegar qualquer coisa e dizer que é meu, se a sociedade não aceitar, né? Então, isso é uma definição de direito de propriedade. E, como eu estava dizendo, o direito de propriedade tem várias categorias, né? A pessoa pode somente acessar ao recurso natural ou extrair esse recurso natural, né? Isso ele tem uma categoria de usuário autorizado, né? Algumas comunidades no Brasil têm o direito de manejar e o direito de excluir as pessoas que entrem nas suas áreas, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que aluga uma casa tem o direito de, apesar da casa não é dele, tem direito de deixar ou não a pessoa entrar. E tem o status de proprietário que permite a pessoa vender aquela propriedade quando bem desejar. Esses dois elementos, exclusão e alienação, são fundamentais para garantir aquela condicionalidade que o Wunder colocou, né, dentro da sua definição, que o provedor deve garantir a provisão do serviço ambiental. Sem essa possibilidade de excluir e alienar, dificilmente uma comunidade ou um produtor rural ou uma empresa que tem uma determinada área em algum lugar, né, uma área rural, não consegue realmente garantir a provisão de serviços ambientais, porque em qualquer momento terceiros podem entrar e degradar o serviço e com isso acabar com a provisão de serviço ambiental. Um elemento importante também é o custo de oportunidade. Em todo momento eu venho trabalhando com pessoas da área rural, né? E eu sei que é muito difícil a gente dar um valor para uma floresta, né? Muitas das comunidades têm um valor espiritual ou um valor cultural para essas florestas que é invalorável, né? Então, uma das formas de valorar o custo de oportunidade só eu voltar aqui, desculpa. Eu utilizo para o meu trabalho, no dia a dia, né, o que é custo de oportunidade? É o custo da melhor alternativa não aproveitada, né? Eu vou exemplificar isso no próximo slide, né? A gente tem, por exemplo, uma área, e tem algumas áreas, por exemplo, de produção de milho, soja, e a própria área de pecuária que está aqui, né? Nesse caso, hipoteticamente, um exemplo, esse produtor recebe $50 por hectare, R$50 por hectare para a produção de pecuária, mas nessa área de soja ele recebe 70, nessa área de milho ele recebe 40. Então, se eu perguntar qual que é o custo de oportunidade que esse outro produtor deveria estar recebendo para a conservação desta floresta, não seria nem 40 nem 50. A melhor oportunidade realmente é a soja, que está mais próxima, né? Então, esse produtor de floresta, tendo raciocínio econômico, né, ele tem que estar produzindo nessa floresta mais de 70 unidades de valor monetário ali, né, para justificar que não sofra pressões econômicas na verdade, para que ele não tenha que cortar essa área, né. Esse gráfico aqui no lado esquerdo demonstra um pouco isso aí, né. A agricultura tem um retorno econômico que normalmente, né, dependendo da forma como é utilizado, que é maior que o retorno econômico da floresta. No entanto, para poder manter essa floresta, tem que ser calculada essa diferença entre os retornos econômicos e que possam, através dos serviços ambientais que essa floresta
provém à sociedade, né, e o produtor provém à sociedade no momento de conservar essa floresta, ele deveria estar recebendo essa diferença entre custo e oportunidade, né, tendo em consideração o custo e oportunidade. Aqui eu estou colocando um mapa aqui em 2008, com outro pesquisador, a gente fez uma avaliação para toda a Amazônia, onde existia custo e oportunidades favoráveis, né, que são, quanto mais verde escuro são, menos essas áreas estão baixo risco, né, e menos tem áreas de produção próximo, então o custo-oportunidade é menor. E nessa área vermelha aqui, que é o arco de desmatamento, né, que acompanha o arco de desmatamento, é onde o custo de oportunidade é desfavorável. Um elemento importante também que a gente tem que colocar são os custos de transações, né? Eu apresento uma definição de 79, onde coloca o custo de participação na troca de bens, né? Também no nosso caso serviço, e a operacionalização. Os custos de transação, no momento de fazer um projeto de PSA, está muito relacionado à pesquisa e à obtenção da informação para poder elaborar o projeto. Há um custo normalmente alto no momento de fazer a transação, né, a negociação entre o provedor e o comprador. E também existem custos consideráveis para monitorar, fazer o monitoramento e a fiscalização, garantindo que a provisão daquele serviço continua durante todos os anos do projeto. Um quinto elemento que eu também quero colocar para vocês que é o elemento de adicionalidade, né? Um projeto de pagamento de serviço ambiental de carbono, existem dois tipos, modalidades de pagamento de serviço ambiental carbono florestal. Primeiro é conservando a floresta. O outro é fazendo o que a gente chama recuperação, o reflorestamento, né? E com isso fazendo o que a gente também escuta falar bastante, o sequestro. Ou seja, durante a pessoa planta a área de floresta, né, de plantação florestal ou agroflorestal, durante os anos ela vai crescendo e vai estocando carbono, né? Mas antes de começar a plantação, existia a gente pode imaginar que existia uma pastagem, que lá também existia bastante biomassa, né? Então, a adicionalidade aqui, né, o que é adicional à área da pastagem, que se a gente mantesse a área da pastagem ia ser isso aqui, o adicional essa parte verde aqui que a gente está vendo, né? Já no caso da conservação é o contrário, né? Tem uma floresta que se manteria durante os anos, ou nesse caso aqui eu estou modelando uma floresta que estaria se degradando, desculpa, nessa outra parte aqui. Se a gente estabelece o projeto, né, o pagamento de serviço ambiental, a gente se propõe a reduzir um pouco essa perda dessa biomassa de carbono. Então, a diferença do que seria com o projeto é o adicional. Então, a gente tem que ter sempre isso em consideração no momento de estabelecer, né, ou de se envolver com um projeto de pagamento de serviço ambiental de carbono, né, relacionados à floresta. Um elemento também importante é o que a gente chama de vazamento ou fugas, né? O que pode ocorrer, né? Quando você começa um projeto numa área, pode ocorrer uma fuga dessas atividades que ocorriam nessa área para outra área. Esses dois gráficos aqui que eu estou colocando aqui, ilustram bem isso, né? A gente tem uma área que eu estou colocando como uma área que eu conservo essa floresta perto dessa cidade, tanto para carbono como para biodiversidade ou recursos hídricos, né? E durante os anos,
essa cidade, de alguma forma, dependiam desses recursos para se abastecer de madeira, né, então causando desmatamento ou degradação. Ao momento de conservar essas áreas, existe essas pessoas passam a ir à área vizinha e abrindo novas áreas. Então, o que está acontecendo é que, com a conservação dessas áreas deles, que supostamente seriam as áreas do projeto, a gente consegue conservar essas áreas, mas essas pessoas se migram para as outras áreas. Isso aí a gente considera fuga, né? Então, as pessoas que estão trabalhando em projetos de conservação, né, principalmente que está relacionado a esse tema, elas tendem a estudar como seria as mudanças, alterações do comportamento das atividades locais, né, e tomam em consideração essas emissões que ocorrem nessas áreas vizinhas ou não. Às vezes, a gente não consegue rastrear as fugas diretamente, né? Por exemplo, se a gente para um desmatamento em um certo local, o preço da madeira tende a aumentar e, com isso, faz que as pessoas consigam ir buscar madeira em lugares mais distantes e às vezes, o projeto não consegue rastrear isso. Então, tem bastante discussão em torno a essa temática. Um penúltimo elemento que eu queria colocar para vocês é que as pessoas que estão envolvidas em pagamentos socioambientais estão preocupadas que as comunidades, os produtores, ou as empresas que estão produzindo esses serviços ambientais, elas tenham condições de se estabelecer e não depender desses recursos durante toda a vida, né? Então, na maior parte dos casos, o recurso dos serviços ambientais são utilizados para estabelecer sistemas agroflorestais para melhorar a produção, e aí a gente pode ver que esses sistemas agroflorestais são muito próximos à quantidade de biomassa em florestas, né? Ou estabelecer manejos florestais, também agroflorestal, né? Mas manejos que permitam que aquela floresta possa ser manejada de forma adequada durante muitos anos, né? Então, com a implementação dessas atividades, a gente pode garantir a permanência dos serviços, dos recursos e dos serviços naturais ao longo dos anos. São vários pontos em resumo, mas como eu já estourei do tempo, né, eu só queria destacar mais uma vez, né, que o PSA não é mais um instrumento, um incentivo de política ambiental, não é o único, né, e então a gente precisa ter isso em consideração, que o pagamento socioambiental, né, o projeto de carbono não vai resolver todos os problemas no qual a política nacional ou local tem que também contribuir. Eu estou vendo que existem algumas perguntas, eu gostaria de passar para elas.